Olá, que bom que você está aqui assistindo novamente uma aula da Escola Plenitude. Você percebeu que na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, encontramos muitas histórias? Sim, histórias que o nosso Senhor nos deixou. Em alguma delas, o nosso Pai nos permite conhecer o imprevisível dele. Como assim? Olha, você está lendo a história bíblica, de repente acontecem coisas terríveis, muito ruins. E é aí que Deus coloca uma frase ou uma palavra. Uma delas é, e então, outra. Enquanto isso, eu sei, quando estou lendo essa história e aparece essa frase ou essa palavra, sabe? Eu tenho certeza que agora a intervenção divina acontecerá, o sobrenatural. Por isso que eu falo o imprevisível. Então, enquanto isso. Também existe outra frase famosa que, sobretudo, a encontramos no livro de Atos. E ela é, de repente, essa frase, de repente aconteceu. E sabe o que é tremendo, é lindo? Deus participa da nossa história, da nossa vida do mesmo modo. De repente aconteceu uma virada na nossa vida. E é sobre isso que estaremos aprendendo nesta aula da Escola Plenitude. O primeiro de repente que encontramos no livro de Atos está no capítulo 2. Vou ler para que vocês entendam como aconteceu esta situação. Diz assim: no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. O que aconteceu neste momento? A Bíblia nos narra que Jesus tinha ressuscitado. E antes dele subir aos céus, falou para seus discípulos: olha, vocês precisam ir a Jerusalém e esperar lá, reunidos, que vai acontecer algo tremendo com vocês. E eles ficaram lá em Jerusalém, orando, reunidos. E esta questão, de repente, aconteceu um fato tremendo. A intervenção divina. O Espírito Santo veio e encheu a eles. E é a questão, aqui o princípio da palavra. Entendeu? De repente, a intervenção divina entra em nossas vidas. E é assim até o dia de hoje. O segundo de repente que encontramos no livro de Atos está no capítulo 16, versículo 25. Diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e outros presos ouviam. De repente, houve um forte terremoto e até os alicerces da prisão foram sacudidos. Novamente, percebeu? Existe uma situação aqui difícil. Paulo e Silas estavam na prisão. E de repente, Deus intervém na vida deles e foram libertos dessa situação. Aqui quero enfatizar esta grande verdade. Deus participa da nossa vida de repente. É assim, em qualquer dia, em qualquer momento. E a questão principal é que essa intervenção divina aparece e transforma totalmente nossa vida. Segundo, de repente. E o terceiro de repente que está registrado no livro de Atos se encontra no capítulo 9 e narra em um momento específico da vida de Paulo e que nós conhecemos como a conversão de Saulo. E eu quero ler o versículo 3. Diz assim: quando se aproximava de Damasco, de repente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Entendeu? Paulo estava indo a caminho de Damasco e de repente o Senhor Jesus apareceu a ele. E este texto que eu gostaria de hoje, nesta aula, estudar. Porque esta história da conversão de Saulo tem muitos ensinos valiosos para a nossa vida. Vamos aprender mais desta poderosa história. Para ter uma melhor compreensão do que aconteceu na conversão do apóstolo Paulo e, sobretudo, desse famoso de repente, é necessário ler dois textos bíblicos e ter uma ideia do que está acontecendo. Perfeito? O primeiro se encontra em Mateus capítulo 28, versículo 18. Aqui Jesus está diante de seus discípulos, dos apóstolos, e lhe entrega uma tarefa, um trabalho a ser realizado. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade no céu e na terra
me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Lembrem, os apóstolos eram pessoas simples, humildes, e Jesus lhe entrega um trabalho muito grande. Vão por todas as nações e façam novos discípulos, novos cristãos. Se fosse você ou eu, ficaríamos em dúvida, como faço isso? Só que existe um detalhe, diz assim, toda autoridade no céu e na terra me foi dada. E agora Jesus está entregando essa autoridade aos cristãos, neste caso, aos apóstolos. Poderia dizer, agora sim, se eu tenho autoridade de Cristo e sei que Cristo é Deus, então este trabalho, esta tarefa é, entre aspas, fácil. Não tem problema, estarei indo, ok? Agora, o segundo texto se encontra em Atos 1:8. Jesus novamente fala para seus discípulos, reforça a mesma ideia. E diz assim, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. De novo, Jesus inclusive agrega algo novo aqui. Não só é a autoridade que vocês têm, a autoridade de Cristo, também o Espírito Santo estará dentro de vocês e é um poder sobrenatural e como consequência disso poderão pregar em todas as nações. E olha, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Perfeito. Agora, aqui temos que ver esta questão. Mais uma vez quero reforçar esta ideia. Se você estaria ouvindo da parte de Jesus esta missão, este trabalho a ser realizado, poderia chegar à conclusão, esse trabalho será fácil. Esse trabalho não vai ter nenhum problema, nenhuma dificuldade. É mais, nenhum inimigo nos poderá atrapalhar ou vencer. Sim, porque tenho autoridade de Cristo e estou com o Espírito Santo. Entendeu? Mas na realidade foi outra, porque eles começaram a sair e teve, diz a palavra, uma grande oposição, e inclusive muitos cristãos estavam morrendo. Então, olha, como? E a autoridade? E o poder do Espírito Santo? E é aí então que agora aparece o texto que eu falei, do famoso de repente, na história da conversão do apóstolo Paulo. Por quê? Porque quem é Paulo neste momento? Inclusive a Bíblia diz que ele é Saulo de Tarso. Quem é ele? Ele é uma das pessoas que está perseguindo, está matando os cristãos. Percebeu? Olha, poderia dizer assim, Senhor amado, olha, por favor, tira esses inimigos do meu caminho. Por favor, Senhor Jesus, evita que me encontre com aquele que está matando. Mas Deus não estava fazendo isso. Deus tem outro modo de proceder. Por isso que eu falo, é o imprevisível. Muitos de nós pediria ao Senhor o quê? Por favor, você sabe quem está lá na frente. Se por acaso nesse caminho que estou indo se encontra aquele que está matando, o assassino chamado de Saulo, por favor, ou tira ele do meu caminho ou eu me leva por outra direção. Mas Deus é o imprevisível e fez algo tremendamente de transformação. Temos lido anteriormente 2 textos bíblicos que nos explicam a missão, o trabalho que Jesus deixou para todos os cristãos. Qual é? Que você e eu, do mesmo modo que os primeiros cristãos, devemos pregar o Evangelho de Cristo para as pessoas e elas venham a conhecer a Jesus como seu único Deus e Salvador. Essa tarefa continua até o dia de hoje. Agora, temos que ver que realmente isso aconteceu no início do cristianismo. Por que saber disso? Porque o capítulo 9 do livro de Atos nos narra que em uma cidade chamada Damasco já tinha um pequeno grupo de cristãos, ok? Em Damasco. Só que também a história bíblica nos narra que surgiu um inimigo, um opositor, e este se chamava Saulo de Tarso, ok? Olha, veja o que Saulo tinha uma ideia extremamente esquisita. Ele acreditava que o cristianismo era algo ruim, muito ruim, e por isso que ele tem uma missão, um trabalho a ser realizado. Ele tem que matar, literalmente matar aos cristãos. Perfeito? E ele acha que ainda está agradando a Deus, que é o pior de tudo. E aí então, que ele sabe, conhece, sei lá, talvez ouviu
que existia um pequeno grupo de cristãos nessa cidade de Damasco. E então ele tem uma ideia. Quero ler o versículo 2. Diz assim: Paulo, ou Saulo de Tarso, pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores, dos seguidores do cristianismo. Ok? Veja, o que Deus está querendo dizer aqui neste texto bíblico? Que Ele está fazendo algo sobrenatural em um lugar específico, chamado neste momento é a cidade de Damasco. Ok? E aí então surge o inimigo. O inimigo, a pessoa do inimigo neste caso é Paulo. Ok? Então ele diz assim: eu preciso ir até lá para matar, para acabar com isso. Será que pode acabar ele? Lembrem, os cristãos estão fazendo aquilo que Deus pediu para fazer. Será que alguém, o inimigo neste caso, ele pode destruir o agir sobrenatural de Deus? É o que Paulo está pensando. Perfeito, então, guarda essa parte. Segunda questão. Aqui, o versículo 1 diz assim: enquanto isso, Saulo motivado, veja, ele tinha uma motivação. Paulo, neste caso, também Saulo, é a mesma pessoa. Ele tem uma motivação, ele mesmo colocou isso na sua mente, no seu coração, no seu desejo. Qual é? Diz assim: ele era motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor. Percebeu? Olha, é uma motivação extremamente errada. Ele está indo totalmente em contra dos planos do Senhor. Ele é motivado, ele não precisa que ninguém venha a dizer: Paulo, você quer ir a Damasco? Não, ele é sozinho. Tanto assim que o texto continua dizendo que é por esse motivo que ele procurou ao sumo sacerdote, que neste caso era o líder religioso daquela época. Perfeito, para que esse líder venha autorizar esse trabalho do futuro apóstolo Paulo. É triste ver esta questão, como às vezes podemos ter uma motivação errada, podemos ter um desejo extremamente errado, e o pior de tudo é acreditar que é algo bom, porque ele não tem problema, ok? Paulo, neste momento, não tem problema disso, tanto assim que ele faz questão de procurar ajuda, contatos. Olha, quem sabe tem alguém que me ajude para concluir esta boa missão. Boa que, na verdade, não tem nada de bom, ok? E aí, então, que aparece a terceira questão. Diz assim que ele procurou, acabo de ler, o apoio do sumo sacerdote. Que o que Deus está querendo dizer aqui? Que quando você está errado, no caminho errado, sempre haverão pessoas erradas que te ajudarão a continuar pelo caminho errado. Essa é a questão. Até o dia de hoje eu percebo isso. Quando um tem uma ideia totalmente errada, inclusive às vezes pecaminosa, veja, nesse extremo, pecaminoso, contrário à palavra do Senhor, sempre haverá alguém, um colega de trabalho, um amigo, um parente, um familiar que vai dizer: não, você está certo. Sempre haverá. Aqui existe uma pessoa que é o sumo sacerdote, é o líder religioso, o principal líder daquela época, e ouve do Paulo aquela proposta e diz, a história bíblica vai dizer que sim, ele o apoiou. Oh, que bom que você quer matar, sabendo que um dos mandamentos da lei de Deus que diz: não matarás. Espera, como que não matarás? E ele está dizendo: não, você me pode autorizar, me pode ajudar, inclusive para ir a Damasco, porque desejo matar pessoas? Sim, claro, à vontade. Inclusive vou escrever uma carta te recomendando. Percebeu? Olha que palavra poderosa está dizendo aqui neste momento. Quando nós estamos escolhendo algo errado, no caminho errado, sempre haverão pessoas que nos apoiam. Então é necessário nesse momento ter muito do que Deus chama de discernimento espiritual, sabedoria. Ok. E aqui, a terceira questão dentro deste mesmo momento, na história deste futuro apóstolo, mas que neste momento ele é um assassino. Paulo, ele era motivado, volto a dizer, por um desejo. Qual é? De matar. Então, Deus está dizendo que ele tomou uma decisão, ou seja, ele escolheu fazer isso. Ok. Por que Paulo faz isso? Por que ele tomou essa decisão tão errada?
Para isto é necessário entender um pouquinho a história do apóstolo Paulo. Paulo foi criado dentro de um entorno religioso que tinha muito zelo pela palavra, ok? Pela palavra. Só que, aqui vem a questão. Esse grupo que Paulo participava, esse grupo religioso, se chamavam os fariseus. E os fariseus, eles se achavam, assim, entre aspas, superior aos demais. Eles não falavam isso, mas na prática era realmente isso. Não? Eles se achavam superior. Não, nós somos aqueles que praticamos a palavra. Somos extremamente zelosos por guardar tudo. E então olhavam aos demais como quê? Como pessoas inferiores. Jesus, inclusive, ele vai chamar assim de raça de víboras aos fariseus. Imagina que forte essa expressão. E Paulo, ele tem essa mentalidade de superioridade. Não, eu sou superior aos demais. E aí, então, olha o cristianismo. Nossa, o cristianismo é o pior do pior do pior. É a pior coisa que pode ter acontecido. E aí surge sua motivação, seu desejo. Preciso matar. Aqui Deus nos está narrando, nos está explicando uma grande verdade. Que muitas vezes... E aqui quero dizer muitas, não são sempre, ok? Temos que ter cuidado, discernimento espiritual. Deus está sempre em movimento. É assim que Deus faz. Ele está realizando coisas tremendas em nossa vida, em nosso bairro, em nossa cidade. Só que às vezes você e eu, qualquer cristão, pode ter uma ideia, infelizmente, de dizer, olha, só é assim que Deus pode trabalhar neste mundo. Claro, ninguém fala isso, mas pensamos. E não aceitamos o novo. O novo, entre aspas, não? Deus está em movimento, ok? Como assim? Antigamente, vou falar um exemplo. Antigamente, para evangelizar, estou falando de uma metodologia, uma proposta, muitos de nós usamos, inclusive eu, usava um pequeno papel, sabe? Um papel escrito, tinha todo escrito um texto bíblico bem bonito, uma história, e na parte de atrás tinha um lugar para colocar um carimbo. Nesse carimbo estava o endereço da igreja, sei lá, os horários, não? As atividades, tudo. E ia pela rua e distribuía aqueles papelzinhos. Perfeito. Ok. Não tinha problema. E foi muito bom, uma estratégia muito boa. Inclusive, muitas pessoas conheceram a igreja, uma igreja local, visitaram e logo se tornaram cristãos. E eu acredito que Deus usou esse recurso, essa metodologia. Só que hoje, em uma época em que quase tudo é digital, será que essa proposta ainda é válida? No meu entendimento, já não é tão eficaz. Hoje, por exemplo, é muito mais eficaz as redes sociais. É muito mais rápido, inclusive o alcance é maior se produz um pequeno, sei lá, um pequeno vídeo, um pequeno áudio, ou uma foto, uma imagem, e a distribuímos através do WhatsApp, das redes sociais, do Facebook. O alcance é maior e mais eficaz, porque chega imediatamente na pessoa que eu desejo convidar, ok? Agora, será que diante desse novo momento, essa nova proposta do mundo digital, das redes sociais, devo dizer, não, volto para aquele modelo antigo? Não. Aquilo que aconteceu anteriormente foi bom, uma boa estratégia, maravilhosa. Hoje é diferente. Hoje Deus nos permite novas ferramentas, ok? Então, para evangelizar. Outro, antigamente, quando falo antigamente, não estou falando do século, assim, 2, 3 séculos atrás. Não, quando, entre aspas, éramos mais jovens, ou às vezes crianças. Também era muito comum fazer o quê? Um culto evangelístico. Perfeito. Aí convidava um pastor, um pregador com ênfase evangelística. E era o dia em que também convidava nossos amigos, vizinhos, dizendo, olha, hoje é um culto especial. Muito bem, muitas pessoas se converteram, e eu acredito nisso. Muitas pessoas se converteram através desses cultos evangelísticos, ou campanhas inclusive. Amém, glória a Deus. Mas hoje, volto a dizer, é um novo momento. Hoje, por exemplo,
diante de um mundo, falando de São Paulo, onde temos tantas possibilidades de ter atividades. Olha, aqui em São Paulo você tem programação para todo tipo de coisas. Então a pessoa pode dizer, vou dedicar um dia, um momento da minha vida para um culto evangelístico? Não, muito menos se essa pessoa não é cristã. Aqui vem o detalhe, como seria hoje o melhor? É eu, cristão, se eu sou um cristão, compartilhando minha fé no meu dia a dia. Essa é a melhor maneira evangelística, tá bom? Estou falando de um modo assim mais diretivo. Hoje é melhor você, é muito mais eficaz você, usa um momento da tua vida, no trabalho, na faculdade, para compartilhar tua fé. Antigamente era tudo o contrário. Não, você precisa ir lá no culto que o pregador evangelístico te explicará. Amém, glória a Deus. E foi eficaz. Hoje é diferente. Hoje eu te explico. Então aproveita o momento do almoço, no momento quando estamos no trabalho, aproveito talvez um momento enquanto estamos fazendo um trabalho da faculdade, aí te explico, ou quando estou em uma reunião familiar, é aí que te explico sobre quem realmente é Jesus, algo que já está presente na minha vida. Mais uma vez, é um mover de Deus, ok? Paulo, neste caso, falando da história bíblica, ele não estava aceitando esse novo mover de Deus, ele voltava para esse modelo antigo, fariseu, e estarei matando esse novo modelo. Só que ele teve uma grande surpresa quando ouviu uma voz que veio daquela pessoa que ele nunca esperou ouvir. A mudança na história, na vida de Saulo, e que logo se tornou o apóstolo Paulo, aconteceu de um modo incrível. Percebeu? De repente. É o famoso de repente. Ele estava indo a Damasco com uma ideia. Preciso matar a esses cristãos. Só que a Bíblia vai dizer que indo, caminho a Damasco, apareceu uma pessoa. E falou o seguinte. Quero ler o final do versículo 4 e diz assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Imagina esse momento, ele ouve uma voz e diz assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Versículo 5. Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E eu aqui quero te falar a resposta. A resposta é tremenda. Diz assim: e a voz respondeu: sou Jesus a quem você persegue. Sou Jesus. A resposta poderia dizer: sou Deus, ou sou o Messias, sou o Cristo, perfeito. Só que diz assim: sou Jesus, ok? É uma pessoa. A pessoa, o que nós sabemos que é a segunda pessoa da Trindade, ou seja, o nosso Salvador. Por quê? Por que essa resposta de dizer sou Jesus? Aqui volta para aquilo que falei anteriormente. Paulo, como um bom fariseu, ele acha que ele é superior aos demais. Ok? E o cristão é o pior do pior. Por isso que ele quer matar. Só que olha que Jesus diz assim: espera, Paulo. Espera. Eu sou Jesus a quem você persegue. Não, eu estou perseguindo aos cristãos. Cada cristão que você está matando ou levando à prisão, sou eu. Sou eu. Entendeu? Que forte, meu irmão. Que forte isso. Então, Deus está dizendo uma palavra poderosa agora para você. Você é Jesus aqui na terra. Você é cristão, você é Jesus aqui na terra. É tremendo isto. Eu não sou uma instituição. Eu não sou uma placa. Aqui tem uma igreja cristã. Não, eu sou Jesus. Jesus usa a minha vida, as nossas vidas para quê? Para expressar aquilo que Ele deseja para este mundo. A salvação e a libertação do inferno. Aqui também existe uma segunda questão dentro desta resposta, também uma questão a ser considerada. Para Paulo, ele que acreditava, olha, Jesus morreu na cruz, todo mundo sabe disso. Morreu e acabou. Só que aqui aparece Jesus ressuscitado. E isso mudou nele totalmente. Espera, eu sei que Jesus, esse ser humano, esse homem, Jesus morreu na cruz e acabou. Não. Diz assim, eu sou
esse mesmo Jesus que morreu na cruz, mas agora estou vivo. Estou vivo, estou aqui contigo, falando inclusive. Então, essa é a mudança radical. Por isso que diz assim, de repente, Paulo tem o encontro com quem? Com alguém que está vivo. Essa mesma pessoa que hoje continua contigo. Jesus está vivo. E só Ele pode dar vida na tua casa, na tua família, no teu trabalho, no nosso interior, em nossa vida emocional. Só Ele pode nos renovar, nos pode dar uma perspectiva verdadeira do que é a vida. Jesus, a fonte da vida, só nos pode levar a viver realmente o sobrenatural. Por isso que, lembra o que eu falei no início? Você vai lendo histórias, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Aí, olha, está tudo ruim. Nossa, está terrível. Está tudo ruim de repente, ou como anteriormente falou. Então, enquanto isso, sim, Deus está fazendo coisas tremendas em nossa vida, só que não percebe. E aí aparece o sobrenatural, a transformação. Deus, Jesus, a fonte da vida, intervém na nossa vida para quê? Para que continuemos realizando aquilo que Ele nos mandou fazer. Novos discípulos de Cristo. Só que, sabe, esta história poderia terminar de duas maneiras. Ok? A primeira, como seria? Saulo, Saulo, por que você me persegue? Você é muito ruim, Saulo. Você é um assassino. Então, agorinha mesmo, te enviarei um fogo e te vai destruir esse fogo, te vai consumir. Vou te matar. Já que você gosta de matar cristãos, vou fazer o mesmo contigo. Te matarei, Saulo. Te matarei. Acabou essa praga, acabou esse inimigo. Essa seria uma resposta. A segunda qual é? A segunda é a que aconteceu. Diz assim, que Jesus falou para Paulo. Agora, levante-se e entre na cidade. Ou seja, assim, vai lá a Damasco, onde lhe dirão o que fazer. Esta é a questão. E é aí que em Damasco, a história nos vai dizer que um cristão chamado Ananias, guiado pelo próprio Deus, lhe entregou a missão deste homem, deste assassino, que agora será conhecido como Paulo, o apóstolo Paulo. Aquele que deixou várias cartas no Novo Testamento que até o dia de hoje nos edifica. Veja, quem é essa pessoa que Deus usou para nos capacitar, não somente a nós, sino a muitos cristãos em 2000 anos desta linda história da Igreja de Cristo aqui na Terra? Foi aquele assassino, foi aquele homem que era motivado por seu desejo de superioridade, por seu desejo maldoso de querer destruir aquilo que ele achava que era o pior que tinha acontecido no mundo, porque não entendia o novo mover de Deus. Sim, é isso. E aqui eu posso dizer algo tremendo. Jesus convidou a Paulo, por quê? Porque o convidou para se tornar apóstolo. Porque Paulo era bom? Não, era assassino. Porque Paulo merecia. ¿Qué merecía qué? No merecía nada. Porque Paulo se arrependió. No se arrependió, porque, lembrem, foi o encontro de repente que aconteceu. ¿Sabe por qué Deus, Jesus maravilhoso, o transformou? Porque Jesus é misericordioso. É essa a questão, essa a resposta. Porque Jesus é misericordioso, lhe entregou essa nova perspectiva de vida, essa nova perspectiva de realmente enxergar o que é vida, o que é real, o que é a verdade. E sim, Jesus usou a motivação de Paulo, porque Paulo era um homem extremamente motivado, ou seja, uma pessoa proativa. Só que agora está direcionada naquele lugar que Deus quer. E é assim até o dia de hoje, contigo e comigo. Deus usa nossas características, nossas habilidades, nossos talentos, nossa experiência de vida, nossa capacidade, para quê?
para levar na direção certa. E sabe, aqui vem a questão. Muitas vezes isso acontece de repente. De repente. Essa é a questão. De repente que acontece isso. Por exemplo, hoje, você está assistindo esta aula da Escola Plenitude. E hoje, um dia que Deus te está explicando, um dia que, de repente, Deus te está explicando o que já está fazendo e te está convidando a participar. Então, a grande verdade desta conversão de Saulo é algo profundo para todos nós. Que todo encontro que Jesus tem com uma pessoa é para direcionar naquele lugar que é bom, maravilhoso, que tem vida e que nos permite fazer aquele trabalho, aquela missão que ele entregou. Ou seja, ir pregar o Evangelho até os confins da terra para que novas pessoas venham a se tornar filhos e filhas de Deus e sejam assim libertos do inferno, da morte eterna. Então, até o dia de hoje, Deus está fazendo isso contigo. Meu irmão, minha irmã, Deus quer te usar como esse instrumento da glória dele. E para isso precisamos entender o novo mover de Deus, aceitar, mas entrar naquela história que Deus está fazendo hoje neste mundo atual. Deus continua presente e não tem inimigo, não tem assassino, não tem ninguém que impedirá que a Igreja de Cristo continue cumprindo a sua missão. E você é parte dessa linda história, para a glória e honra de nosso Senhor Jesus. Te aguardo até a seguinte aula, porque estaremos aprendendo mais desse mover sobrenatural que Deus está fazendo na tua vida.